Olá pessoal, aqui é a Lucia Araújo, coautora do Tecendo Linguagens, e vim falar um pouquinho para vocês dos destaques da obra, dos diferenciais e as principais mudanças na coleção para atender às exigências da BNCC, que é a nova base. Tá bom? Estou aqui com a minha colinha para não me esquecer de nenhum detalhe. Bom, primeiro eu gostaria de falar do manual do professor, que ele vem agora realmente todo estruturado, porque ele vem explicar para esse professor o que é a BNCC, quais foram as mudanças no trabalho com o ensino de língua, quais são os eixos de trabalho, quais são os campos de atuação, tá? Acho importante salientar isso porque o manual do professor sempre foi uma preocupação do Tecendo. E hoje ele vem assim tão completo para mostrar para o professor qual é a mudança na nossa área e então auxiliá-lo nesse processo de mudança, tá bom? Acho importante também destacar que no manual em U, que vai percorrer a obra, existe aí todo um suporte do professor, mostrando para ele no início de cada capítulo, por exemplo, quais são as competências e habilidades que serão trabalhadas no decorrer do capítulo, o que possibilita que o professor saiba aonde se quer chegar no final do trabalho com a unidade. Tá bom? Também são propostas nesse manual em U atividades complementares, sequências didáticas que vão estar disponíveis no manual digital. E também propostas de projetos interdisciplinares, tá certo? Em relação aos projetos interdisciplinares, é importante salientar que toda a estrutura do Tecendo favorece isso, porque nós temos 4 unidades temáticas com 2 capítulos cada uma, que trabalham com temas que são bastante relevantes, não só para a comunidade em que o aluno está inserido, como também para a sociedade como um todo. Então, a gente tem um percurso que consideramos bastante coerente, que começa desde o autoconhecimento, lá no 6º ano, e vamos expandindo isso, discutindo questões que são bem contemporâneas, como sustentabilidade do planeta, crise hídrica, o trabalho infanto-juvenil, tá certo? Então eu acho que isso realmente é importante, porque sempre houve uma necessidade do Tecendo de se trabalhar com unidades temáticas e hoje nós trouxemos temas que são bem atuais e que são bem importantes e que o aluno perceba que ele é um protagonista da mudança, que a mudança que ele quer que aconteça tem que começar dele mesmo, tá certo? Então, acho que esse é um diferencial, porque propõe que o aluno seja um pesquisador, que ele se envolva mais, que ele seja realmente a diferença que ele quer fazer no seu meio, tá bom? Em relação a essas unidades temáticas, eu acho que uma grande vantagem também é que nós conseguimos trabalhar com gêneros diferenciados dentro de cada tema, ou seja, os gêneros, que são essas estruturas relativamente estáveis, elas são trabalhadas em conjunto dentro de um mesmo tema. Então, eles vão criando para o aluno um arcabouço, um cabedal de ideias, tá certo? Que vai conseguir que ele estruture depois as suas próprias ideias na produção do seu próprio texto, dentro de um gênero proposto, tá certo? E é importante ressaltar também que os gêneros hoje, eles precisam contemplar não só o campo literário, mas também outros campos de atuação, tá certo? Que vão aí se associar ao gênero literário dentro do mesmo tema, mas que em alguns momentos serão propostos para o aluno textos de gênero literário e às vezes textos mais midiáticos ou que trabalhem em outros campos de atuação, tá bom? Que mais? Em relação à análise linguística, sempre foi uma preocupação do Tecendo que o aluno não se sinta uma tábula rasa, que ele não se sinta uma pessoa que não conhece nada de sua língua. Então, nós sempre valorizamos o conhecimento prévio do aluno para a construção, para a sistematização e depois para a aplicação desse conhecimento, desse novo conhecimento sistematizado dentro do estudo e da produção de texto. Acho importante salientar isso porque a partir do momento em que o menino percebe que ele não é uma tábula rasa, ele conhece bastante coisas da sua língua, ele se sente parte do processo, ele começa a perceber
o que intuitivamente ele já sabia sobre a língua. E a importância da escola em sistematizar isso com ele, para que ele aplique de maneira consciente essas descobertas, essa sistematização na produção e na leitura do texto, tá certo? Então, acho bem importante isso. E ao final do livro, que também é uma proposta do Tecendo desde a sua essência mesmo, desde lá da sua origem, existe ao final do livro, ao final de cada volume, um apêndice que oferece ao professor e ao aluno um aprofundamento de cada conteúdo trabalhado dentro daquele volume, caso haja necessidade ou caso haja uma vontade de se aprofundar a respeito dele. Então, o ensino da gramática, ele é importante? Sim, desde que não seja como um objetivo em si mesmo, mas sim para favorecer a leitura e produção de texto. Em relação à produção de texto, então, vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é importante, porque o trabalho com unidade temática associado ao estudo do gênero possibilita que no momento da produção do texto do aluno, ele já tenha ideias para a produção do seu próprio texto. Então, ele vai discutir com seus pares, discutir com o professor, ele vai pesquisar para depois planejar o seu texto e fazer então uma primeira versão. Na maioria das propostas do Tecendo, você encontra lá um momento em que ele vai ou se autoavaliar ou avaliar o seu texto junto com o seu grupo para depois fazer uma reescrita ou até mesmo fazer uma socialização das suas ideias dentro do grupo. Acho também que isso é importante porque desenvolve também os gêneros orais, porque ele vai conseguir, dentro daquele grupo, discutir as suas ideias, tá certo? Acho que no momento é isso que eu tinha para falar para vocês, agradeço toda a atenção e se necessário, por favor, entre em contato, por favor. Agradeço todo o empenho de vocês e agradeço também essa força, essa energia boa que vocês estão passando. Tá certo? Um abraço, tchau para vocês.